Olá, hoje, quando eu estava no meu trabalho material, eu cheguei a um jovem com aproximadamente 28 anos, falei, meu amigo, você poderia me dar uma atenção? Aí ele falou sim. Eu digo, você sabe me dizer qual foi a árvore da ciência do bem e do mal? O rapaz falou, eu nunca ouvi falar isso, moço. Aí eu ri e fiquei calado sem resposta. E eu fui consultar a mim mesmo, como pode um mundo como nós estamos, no pleno século XXI, uma pessoa com 28 anos não saber uma resposta como essa, porque nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia, nem de acompanhar desde o seu nascimento os ensinamentos e poderia ensinar como uma pessoa entender o que é a árvore da ciência do bem e do mal. Aí eu fiquei conversando com meu filho e falei, meu filho falou, pai, isso não faz parte mais deste mundo, uma conversa como esta. Eu fiquei calado também, sem resposta. Mas aí eu peguei as escrituras e comecei a ler o, o princípio da criação. Quando Deus criou no primeiro dia, Ele criou a luz. E Ele viu que a luz era boa e assim se fez, tarde e manhã. E foi o primeiro dia. Depois, com a sequência da leitura, Ele criou o homem e o homem ficou para ser o rei dos animais. Hoje parece que os animais é o rei dos homens. Inverteu, porque os homens esqueceram qual era o projeto de Deus na terra, de criar um segundo dos anjos em perfeição para ocupar o lugar vagos que ficou no paraíso, com a rebelião dos anjos mal. Aí fui para a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Quando chegou nessas duas árvores, Adão e Eva comiam da árvore da vida e vivia numa santidade perfeita lá no paraíso, até que a serpente usou toda a malícia que ela tinha para fazer com que os homens passassem a obedecer a ela e não a Deus. Conseguiu fazer com que Eva comesse da árvore proibida. E nesses quase 6.000 anos que a Bíblia fala dessa história, eu nunca vi uma pessoa com capacidade nem disposto a falar o que simboliza a árvore da ciência do bem e do mal. Quando Jesus veio ao mundo, Ele destruiu essa árvore e devolveu aos homens o direito de participar da árvore da vida. Hoje, os homens rejeitaram a árvore da vida de novo e passaram a se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal. Quando
Jesus estava escolhendo os seus discípulos, os discípulos falaram, vimos o Messias. Natanael disse, de Nazaré pode ter alguma coisa boa? Jesus, quando foi passando, viu Natanael e disse, eis aí um israelita sem fingimento. Aí revelou, quando Natanael estava debaixo da figueira, o que se passou entre Natanael e Deus. Jesus, como Deus, era ciente do que tinha acontecido entre Natanael e aquele episódio debaixo da figueira. Então a figueira passou a ser uma árvore indicativa para podermos pensar o que era a árvore da ciência do bem e do mal. E esse segredo entre Jesus e Natanael ficou em aberto. E poucas pessoas ousam falar dessa grande passagem das Escrituras. E hoje veio na memória o que passou-se há 2000 anos atrás. Jesus e Natanael. Depois Natanael mudou o seu nome. E Jesus falou com ele que ele ia ver coisas maiores. Ia ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Então, entre Jesus e Natanael e a árvore da vida e da ciência do bem e do mal, existe uma conexão importantíssima que as pessoas poderiam se unir e se comunicar sobre este assunto. Aí fui aos 7 irmãos macabeus e fui observar como foi o martírio dos 7 irmãos, todos unidos numa só fé e obediência a Deus, e foram martirizados não só os 7 irmãos, mas também o pai e a mãe. E como penitente hoje, no século 21, carente de boas palestras, carente de boas palestras sobre este assunto, eu vim aqui um pouquinho desabafar e gravar esse vídeo para que possa encontrar pessoas que tenham conhecimento e vontade de comentar sobre uma obra que Deus deixou, que foi os seres humanos para ser o rei dos animais e depois ser verdadeiros anjos. Poderíamos hoje nós ser mais santos do que deveríamos, e então hoje os animais estão sendo mais obedientes a Deus do que os próprios seres humanos. Que todos tenham uma boa noite, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens, que veio trazer a árvore da vida para nós ser resgatados do pecado.